É amanhã! Amanhã é dia de Vasco da Gama e Palmeiras. É confronto decisivo pelo Campeonato Brasileiro. Jogo que, pra mim, em caso de uma vitória do Vasco da Gama, o Vasco não cai para a segunda divisão. Vou falar sobre isso com vocês, é um vídeo mais resenha, um vídeo mais de troca de ideia. A gente vai trazer, é claro, muita informação sobre essa partida. Vamos falar sobre o lado de lá do Palmeiras, que desembarcou apenas ontem na cidade de São Paulo e fará o seu primeiro e único treino nesta tarde de sábado antes de enfrentar o Vasco da Gama. E falaremos também, é claro, sobre o nosso lado. Falaremos sobre o Vasco, as preparações, o momento do Vasco na tabela do Campeonato Brasileiro, o que podemos esperar do Vasco para enfrentar amanhã esse vice-líder aí do Campeonato Brasileiro de 2023, esse praticamente semifinalista da Copa Conmebol Libertadores. É um jogo realmente que, além de ter esse teor decisivo, é um jogo grande, é um clássico do futebol brasileiro. Em 2023, nesse ano, no dia 1º de dezembro, vão se completar 23 anos daquela virada histórica, uma das maiores finais já vistas, que foi a final da Mercosul, onde o Vasco virou, perdendo por 3-0, virou para 4-3 na segunda etapa. Esse é Vasco da Gama e Palmeiras, um Vasco de finais de brasileiro, como a de 97, um Vasco-Palmeiras aí, que é um jogo que marca, é claro, o coração de muitos torcedores cruzmaltinos. E a gente aqui vai falar sobre esse confronto, volto a repetir, decisivo para o Cruz Maltino. Porém, é claro, torcedor, antes de começar esse vídeo, antes de trocar essa ideia, eu quero rapidamente dar as boas-vindas mesmo a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é o seguinte, olha só, quero, é claro, dar as boas-vindas, mas também pedir uma moral sua. Você que é um torcedor do Vasco, você aí bate no peito e fala assim, eu sou Vasco. Então, se você bate no peito e fala que é Vasco e não é inscrito no canal, você não é Vasco. Você não é Vasco. Brincadeira, tá? É o seguinte, torcedor, a gente precisa muito da sua ajuda, cara, muito do seu apoio. A gente tá aqui diariamente, com 3 vídeos ao dia, muita informação, mas contamos, é claro, com a ajuda do torcedor que tá aí do outro lado. Então você, que ainda não é inscrito do canal, se inscreva, ó, aqui embaixo, aperte aí nessa palavrinha inscrever-se e vai ajudar muito o nosso crescimento. A gente conta demais com a sua ajuda. Além disso, larga o dedo no like, no joinha, no gostei, como você preferir chamar, pois é essencial. Esse like aí, ó, simples, rápido, mas ele é essencial para a divulgação do nosso conteúdo. Não esqueça também de aqui embaixo deixar nos comentários, você como bom torcedor, como vascaíno, espera uma vitória amanhã contra o Palmeiras? Coloque a sua opinião e olha, se você espera uma vitória, deixe o porquê você acha que o Vasco vence o Palmeiras, que dependendo do comentário, se for bom, a gente vai fixar. O melhor comentário será fixado aqui no nosso vídeo. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora falar de Vasco, vambora trocar essa ideia, porque amanhã às 6h30, ou melhor dizendo, às 18h30, no Allianz Parque, em São Paulo, Vasco da Gama e Palmeiras estarão se enfrentando pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. É um jogo grande, é um clássico do futebol brasileiro e um jogo decisivo de duas equipes que hoje vivem momentos bastante diferentes, não com relação a desempenho, porque hoje o Vasco é uma equipe que desempenha, mas com relação a momentos na temporada. O Vasco hoje está na 18ª colocação do Campeonato Brasileiro, enquanto o Palmeiras é o vice-líder do Brasileirão e semifinalista da Copa Conmebol Libertadores, vencendo a partida de ida pelo placar de 4-0 na Colômbia contra o Deportivo Pereira. Esse é o Vasco e esse é o Palmeiras. É um jogo que, para quem está de fora, olha e fala, meu amigo, o Vasco jogando no Allianz Parque vai perder para a equipe do Palmeiras. Não tem como o Vasco vencer essa partida. Mas nós que somos torcedores vascaínos e temos aquele lado torcedor, mas temos um lado racional também, a gente olha para esse jogo e fala, dá para vencer o Palmeiras. E antes de a gente falar sobre a importância em si dessa partida, eu quero trocar essa ideia com vocês e falar por que dá para o Vasco da Gama vencer o Palmeiras amanhã no Allianz Parque. Além, é claro, do fator da camisa, além do fator da grandeza do Vasco, o Vasco é um clube grande, o Vasco é um clube gigante, o Vasco não é um clube que enfrenta o Palmeiras pensando numa derrota em São Paulo. Nós que somos vascaínos, pensamos no jogo de amanhã e falamos, dá para vencer o Palmeiras. Por que não dá? Calma aí, cara, a gente é o Vasco. A gente é o clube de regatas Vasco da Gama, meu amigo. A gente vai pro Allianz Parque amanhã enfrentar o Palmeiras e vai pensando na vitória. Errado é quem não pensa. Temos que pensar no resultado positivo para o Gigante da Colina. Porém, além desse fator da grandeza que o Vasco da Gama tem e vai levar sim a sua grandeza a campo, a camisa do Vasco
pesa, sim, há outros fatores que determinarão completamente o resultado desse jogo. Para o lado deles, o Palmeiras hoje é uma equipe que vem de bons resultados. Eu dei uma olhada aqui rápido e trago a vocês. Das últimas 3 partidas, o Palmeiras teve 3 vitórias e 1 empate. Está invicto há vários jogos. O Palmeiras enfrentou o Deportivo Pereira na última quarta-feira e venceu pelo placar de 4-0. O Palmeiras no sábado passado enfrentou o Cuiabá e venceu por 2-0. O Palmeiras no dia 14 enfrentou o Cruzeiro e venceu por 1-0. Enfrentou no dia 9 o Atlético Mineiro, empatou e perdeu para o Fluminense no dia 5 de agosto. Mas está a 4 jogos invictos com 3 vitórias e um empate contra adversários consideráveis. Principalmente essa última vitória na Colômbia, nas quartas de final, né, de uma Libertadores pelo placar de 4-0. Uma goleada histórica para o Alviverde. O Palmeiras hoje, está aí na vice-liderança do Campeonato Brasileiro, como a gente já trouxe a vocês. O Palmeiras viveu um momento de oscilações no campeonato, mas hoje está praticamente cravado na vice-colocação do Brasileirão e vai buscar o título. Hoje o Palmeiras está a 11 pontos de distância do Botafogo, mas quer encostar no líder. Mas tem um fator de influência negativo para eles e positiva para o Vasco da Gama. O Palmeiras veio de uma goleada histórica na Colômbia, 4-0, passou o carro no Deportivo Pereira. Para quem acompanha a partida, o Deportivo Pereira não viu a cor da bola. Uma equipe que chegou com moral para as quartas de finais de uma Copa Conmebol Libertadores, não viu a bola jogando dentro da sua casa. O Palmeiras brincou com o Deportivo Pereira, então tá com moral. Mas houve um problema na viagem de volta ao Brasil da delegação palmeirense. O Palmeiras hoje tem um avião particular, um avião comprado pela presidente do Palmeiras, Carla Pereira, presidente também da Crevisa, fez esse investimento, ao clube e ao elenco, porque é importante ter um avião, o fato de você querer ir e voltar a hora que você quiser de país para outro. É um fator decisivo, é um fator de influência, é um fator importante e houve esse investimento no clube paulista, mas houve um problema na turbina do avião. E o avião não conseguiu sair da Colômbia logo após a partida como era esperado. Era o Palmeiras jogar às 9h30 da noite, horário de Brasília, às 11h30 o jogo acabava e na madrugada pegaram um avião em direção a São Paulo. Essa era a expectativa para o elenco estar em São Paulo, na quinta-feira de manhã, tirar esse dia de folga, sexta-feira faz um regenerativo, treina e hoje também realizaria o último treino antes de enfrentar o Vasco, ter pelo menos 2 dias de preparação. Porém isso não aconteceu, porque houve um problema, o Palmeiras passou toda quinta-feira em Pereira, na Colômbia, na quinta-feira à noite, anteontem à noite, pegou um ônibus numa viagem de 320 quilômetros, 3 horas de viagem para Cali, na Colômbia, conseguiu pegar um voo apenas na manhã de ontem e desembarcou em São Paulo ontem à noite. 7 horas da noite foi o horário que a delegação do Palmeiras chegou na capital paulista, sendo que hoje terá um treino. Então o elenco do Palmeiras passou dias desgastantes, chega cansado para enfrentar o Vasco da Gama com apenas um dia de treino. Então, o Palmeiras, que poderia não poupar atletas por ter vencido muito bem o Deportivo Cali, visando a partida da quarta-feira, que terá novamente o jogo de volta em São Paulo contra o mesmo Deportivo Cali, pode poupar jogadores devido a esse cansaço que acabou acontecendo. Então é uma coisa positiva para o Vasco da Gama. A expectativa hoje é que o Palmeiras seja um elenco cansado, com uma viagem desgastante e que venha poupar elencos para enfrentar o Vasco. Já do lado do Vasco da Gama, o Vasco é uma equipe que teve 5 dias de preparação para o Palmeiras. O último jogo do Vasco foi no último domingo contra a equipe do Atlético Mineiro. O elenco folgou na segunda-feira. Então, mesmo diante da folga, ainda teve 5 dias para treinar. Terça, quarta, quinta, sexta e hoje, sábado é o último dia de treino. Está completamente focado. Ou seja, o Vasco teve 5 dias para focar no Palmeiras. O Palmeiras 1 dia para focar no Vasco. O Vasco, com relação à preparação, está muito mais preparado para enfrentar o Palmeiras do que o Palmeiras para enfrentar o Vasco. E o Vasco hoje vive um bom momento no Campeonato Brasileiro. Hoje, torcedor vascaíno, o Vasco inclusive vive o seu melhor momento no Campeonato Brasileiro. O Vasco jamais, em todo o Brasileirão, em 3 partidas, conquistou 7 pontos. O Vasco, nos últimos 9 pontos disputados, conquistou 7. E olha, não é contra qualquer adversário. O Vasco conquistou 3 pontos contra o Atlético Mineiro, que hoje é o 11º colocado. O Vasco conquistou 3 pontos contra o Grêmio, que hoje é o 5º colocado, mas quando enfrentou o Vasco era o vice-líder do Campeonato Brasileiro. E o Vasco conquistou 1 ponto longe de casa contra o Bragantino, que hoje é o 7º colocado. E quando enfrentou o Vasco era o 5º colocado. Contra adversários grandes, que tem elenco qualificado, já tem um sistema tático bem definido, com moral. E o Vasco arrancou 7 pontos desses 3 adversários. Pontos significativos. Uma moral elevada para o Vasco da Gama hoje se encontra
no Campeonato Brasileiro. O Vasco hoje que enfrentará o Palmeiras não é o mesmo Vasco que foi enfrentar o Grêmio lá em São Januário naquela 18ª rodada de Brasileirão. É um outro Vasco, com um emocional renovado, com uma confiança renovada. E olha, se a confiança está pro elenco, a confiança está pro torcedor. Porque a gente tem que falar da torcida. Se vamos falar de fatores positivos, além do momento de confiança pro elenco, a torcida comprou o barulho do Vasco. O Vasco, desde que voltou o seu torcedor a estar nos estádios, já esgotou três vezes, né, os ingressos. Esgotou contra o Red Bull Bragantino, o setor destinado à torcida vascaína visitante, esgotou no Maracanã contra o Atlético Mineiro e esgota novamente os ingressos para amanhã contra o Palmeiras no Allianz Parque. Os ingressos abriram ontem à venda e já esgotaram horas depois. O setor destinado ao Vasco da Gama está esgotado. A torcida comprou barulho, casa cheia pelo menos para o lado do Vasco. Então é fator de influência dentro de campo, que hoje o Vasco é um elenco confiante, com um excelente trabalho visto por Ramon Reu Dias. Hoje o Vasco da Gama é um elenco que tem o seu torcedor a seu lado, e hoje o Vasco da Gama é um elenco que tem peças. O Vasco tem a ausência do Léo para a partida de amanhã, o zagueiro e ex-capitão do Vasco não estará presente, a expectativa é que Manuel Capasso entre no time titular. A gente já trouxe, né, uma análise completa do Manuel Capasso no vídeo de ontem, se você não viu, corre para dar uma olhada. Manuel Capasso é um atleta muito acostumado a atuar pelo lado esquerdo do sistema defensivo, onde o Léo atua como titular. Então hoje é o nome cotado para ganhar a posição na vaga do Léo. E o Serginho deverá ser mantido no ataque. Havia uma expectativa que o Serginho saísse para a entrada do Orejano, que foi titular contra Bragantino e contra Grêmio. Mas devido à boa parte do Serginho domingo contra o Atlético Mineiro, com a suspensão do Orejano, o Serginho será mantido no time titular e o Orejano vai para a reserva. Poxa, Lucas, não gostei disso. Torcedor, a gente tem o Orejano entrando no segundo tempo. Pode botar um grande fogo nessa partida contra o Palmeiras. E olha, não tem só o Orejano. Tem o Orejano, tem Alex Teixeira, tem Sebastião Ferreira, com todas as limitações. Tem Figueiredo. O Vasco hoje é um time que tem atletas à disposição para entrar no segundo tempo e mudar o jogo. Isso é positivo. Tem o próprio Marlon Gomes. Então, hoje, a gente olha no aspecto elenco, hoje a gente olha no aspecto emocional, hoje a gente olha no aspecto torcedor e vê positividade para enfrentar esse Palmeiras amanhã no Allianz. O Palmeiras de hoje não assusta como assustaria há 4, 5 semanas atrás. O Palmeiras hoje não assusta Ramon Dias como poderia assustar a Maurício Barbieri. E aí, depois de toda essa análise, todas essas informações sobre esse Vasco e Palmeiras, eu trago a minha opinião. Porque, torcedor, é um jogo que vira a chave. Eu acho que todo jogo que o Vasco terá daqui, do dia 26 de agosto até o final do Campeonato Brasileiro, serão jogos de viradas de chave. Você pega uma chave e você vira. Porém, o movimento que você faz, você pode virar um pouquinho ou pode virar muito. O jogo contra o Grêmio era um jogo que, pra mim, a chave seria muito virada. Quase que 90 graus de rotação. Porque era um jogo que se perde para o Grêmio em São Januário. Na minha opinião, Lucas, o Vasco estaria rebaixado à Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo contra o Grêmio era um jogo decisivo. Ou era vencer e sonhar com a permanência, ou era perder para o Grêmio em São Januário e esquece, está rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Se perde aquele jogo para o Grêmio, o Vasco não teria emocional para enfrentar um Red Bull Bragantino e empatar, jogando bem em São Paulo, e não teria emocional para vencer o Atlético Mineiro no Maracanã, e porque os ingressos nem seriam esgotados. Mas venceu o Grêmio, então a chave fez assim, ó. Saiu de um time rebaixado para um ainda dá. Jogando bem contra o Bragantino, a chave foi mais um pouquinho virada. Pô, jogou bem contra o Bragantino, foi superior no primeiro tempo, arrancou um ponto de um time que é o quinto colocado, vira um pouquinho mais essa chave. A vitória contra o Atlético Mineiro nesse domingo virou mais um pouco a chave. A ponto de o Vasco foi muito superior a uma equipe que hoje tem um dos melhores elencos do futebol brasileiro. Com o Hulk, com o Pavão, com o Paulinho, com o Savarino, com o Vargas e vários outros atletas, Arana, Mariano. Caramba, eu posso falar muitos aqui. Virou a chave. Ingressos esgotados, torcida apoiando, barulho comprado, Paiê. Vira a chave. Essa vitória de amanhã, caso aconteça, eu tô acreditando que vai acontecer contra o Palmeiras, o torcedor vascaíno, ou Vasco em si, personificando o clube, pega essa chave e faz assim, ó, vira, vai virando, vai virando, vai virando e vai virando. Sem parar. O Vasco vencendo o Palmeiras amanhã, ele, olha só, sai de um time que pensa no ainda dá
para um time que, na minha opinião, faz assim, ó, não cai. Uma vitória amanhã contra o Palmeiras fará com que o Vasco não caia para a Série B do Campeonato Brasileiro. Não cai. Se o Vasco vencer o Palmeiras amanhã, você pode me cobrar. O Vasco não cai para a Série B do Campeonato Brasileiro. Então, Lucas, quer dizer que uma derrota o Vasco cai? Não. Cai. Uma derrota para o Palmeiras não é o final dos tempos, não é o fim do mundo. É uma equipe que joga muito bem em casa, tem um elenco muito mais qualificado do que o Vasco, está muito mais entrosada taticamente do que o Vasco da Gama, então uma derrota não é o fim do mundo. Infelizmente, não pelo peso do Vasco da Gama, é uma normalidade. Porém, uma vitória contra o Palmeiras, jogando fora de casa, contra o vice-líder do Campeonato Brasileiro, fará com que o Vasco não caia. Olha o emocional desse elenco se tirar 3 pontos do Palmeiras de São Paulo, imagina. Como o Vasco chegará para enfrentar o Bahia na Fonte Nova, vencendo Palmeiras, Grêmio, Atlético Mineiro e empate com o Red Bull Bragantino. Além do que, por que eu falo que o Vasco não vai cair? Porque, em caso de uma vitória contra o Palmeiras, venceu, 6h30 da noite, em São Paulo, o Vasco terá os seus adversários enfrentando, adversários diretos na briga pelo rebaixamento. Um América Mineiro enfrentando o São Paulo, que dificilmente o América conseguirá arrancar pontos. Terá um Santos, que está hoje a 5 pontos de distância do Vasco, enfrentando um Atlético Mineiro dentro do Mineirão, que eu acho difícil do Santos arrancar pontos. O Bahia, que é o outro adversário direto do Vasco, que está a 5 pontos, enfrentando um Botafogo no Newton Santos. E terá um Goiás enfrentando um Corinthians dentro da Arena Corinthians, da Neoquímica Arena. Então, a probabilidade do Vasco, em caso de uma vitória, ter os seus adversários diretos não conseguindo fazer pontos, é gigante. E aí você imagina, o Vasco vence o Palmeiras, o emocional vai lá pra cima e vê os seus adversários não pontuando. Já era. O Vasco pode terminar a rodada com uma vitória gigante e com 2 pontos de diferença dos seus adversários diretos, tendo um confronto direto contra um Bahia na próxima rodada e com um jogo a menos. É jogo, volto a repetir, decisivo. É jogo que uma vitória livra o Vasco do rebaixamento. Essa é a minha opinião sobre Vasco da Gama e Palmeiras. É difícil? É. Mas em 2000 também era difícil virar. Vasco perdendo de 3-0, primeiro tempo, virar para 4-3, muito difícil. Um time com Arce, um time com Marcos, um time muito qualificado, que era aquele time do Palmeiras, praticamente impossível. Virou, não virou? Então vambora. Se a torcida no final dos jogos, nós agora estamos cantando que o Vasco é o time da virada, nada melhor que esse canto para ecoar nas arquibancadas, nas cadeiras da Arena, da Allianz Arena, nesse próximo domingo, amanhã, às 6h30. Que é Vasco, torcedor. Se você curtiu esse vídeo, mais de análise, mais de opinião, coloca aí nos comentários. E daqui a pouco, já às 2 horas, estaremos aí de volta com mais um vídeo. O que eu te peço é, se inscreva no canal, ajude aí o nosso crescimento, contamos muito mesmo com a sua ajuda. Vamos que vamos, compartilhem, se inscrevam e saudações vascaínas.